Olá, pessoal! Aqui é a Sara do SOS Matemática. Para quem não me conhece ainda, eu fui aluna do CEDERJ, hoje eu sou professora e eu me formei no ano de 2022. Antes mesmo de ter me formado, já auxiliava aí outros alunos com aulas, com explicações aí da matéria e hoje eu vim explicar aqui para vocês como que vão ser as nossas aulas daqui para frente. Primeiramente, trouxe aqui um resumo, tá? O vídeo vai estar aqui dividido pelas matérias que eu estou falando depois, se você quiser pular. Mas o nosso resumo é o seguinte: nós temos duas turmas, uma SOS Pitágoras e a SOS Tales. A turma SOS Pitágoras ela é maior, ela é mais completa, porque ela tem 2 aulas por semana e ela vai ter aí um aulão para cada avaliação até a P2, tá? A turma SOS Tales, ela tem uma aula por semana só. Essa aula é um pouquinho diferente em cada caso, que eu vou explicar aí para frente. E ela vai incluir também as aulas aí para as APs, tá? Então, cada AP vai ter aí um aulão, né, revisando o conteúdo, além das explicações aí das semanas. E nós temos também o nosso combo de aulões, tá? Que vão ser aí todos os aulões que nós já temos, ou todos do semestre, dependendo aí do que você escolher. Eu botei aqui o valor de R$ 50, a maioria das matérias é R$ 50, nem todas, para quando você escolhe ali um semestre, mas eu vou explicar mais para frente direitinho, tá? Vamos lá então. Nós vamos começar com matemática básica, pré-cálculo e geometria analítica. Então, essas 3 matérias vão funcionar aí de uma forma parecida, né? Nós temos aí a turma Pitágoras com 2 aulas por semana. Essas 2 aulas, uma é de conteúdo e a outra aula é de exercício. Então, na primeira aula, nós vamos ver tudo que é necessário ali de teoria, né? Todo o conteúdo que a gente precisa. E na segunda, nós vamos ali para o EP, pegamos alguns exercícios e fazemos. Essas aulas de exercício, elas eram ao vivo, tá? Então, pode ser que tenha alguma pergunta de alguém aparecendo, mas tudo para estar ali agregando, né? Tirando dúvidas que podem ser de vocês aí também, tá? A aula de conteúdo não, uma aula só gravada ali mesmo, para vocês poderem assistir com calma, de forma completa, sem ter interrupção, nem nada assim. Além disso, nós temos os nossos aulões de revisão. Então, na turma SOS Pitágoras, nós vamos ter todos os 4 aulões, né? AD1, AP1, AD2 e AP2. No caso de pré-cálculo, são 6, porque a AD é dividida em 2, então vai ter tudo isso, só não tem da AP3, porque as nossas turmas vão até a AP2, tá? E na turma SOS Tales, nós vamos ter os aulões das APs, então AP1 e AP2, elas só variam aí, tá? Qual semestre, né, que foram esses aulões, para que tivesse tudo de forma bem completinha para vocês. Os aulões das APs, eles vão entrar na semana da AP, que aí, em vez de ter a aula de conteúdo e de exercício que nós temos, nós vamos ter as nossas revisões, que é o que é destinado ali àquela semana. Os aulões das ADs, no caso da turma SOS Pitágoras, elas entram a mais, tá? Então, tem a aula da semana e tem a mais ali a nossa aula da AD. A das APs vão substituir porque não tem nenhum conteúdo para ser visto ali. Deixei aqui para vocês os valores, tem um enterzinho errado ali, mas os valores estão certinhos. E se vocês quiserem procurar lá no meu número, também tem o catálogo, tem todas essas imagens direitinho para vocês, tá? Vamos ver então agora os nossos combos de aulões. Eu deixei aqui para vocês todos os aulões que nós temos disponíveis. Algumas matérias têm mais, outras têm menos, dependendo do que foi feito aí ao longo dos semestres, tá? Então, matemática básica, nós temos esses aulões aí disponíveis. E aí, cada aulão tem um valor de R$ 15. Se você quiser dar D1 até a P2, né? Ou seja, o semestre completo, sem contar a P3, sai por 50. Você pode adquirir a da P3 no final do semestre, se você precisar. E se você quiser todos os aulões que nós temos, esse valor vai mudando por conta da quantidade, mas de matemática básica tem aí 140, tá? Nós temos aqui os aulões que nós temos disponíveis aí de pré-cálculo, né? Tem bastante para essa matéria. E aí, nesse caso, um semestre sai por 75, tá? Porque são mais aulões aí, são 6 por conta da divisão da AD, e tem aí o valor, então, para todos, e a mesma coisa aqui para a geometria analítica, tá bom? Agora a gente vai ver cálculo 1 e geometria plana. Essas 2 matérias, elas não são tão densas de conteúdo quanto as outras. Então, com uma aula por semana, a gente já consegue ver tanto o conteúdo como os exercícios. Por isso que a gente não tem delas a turma SOS Pitágoras, tá? Porque uma aula já é o suficiente e aí segue o mesmo padrão das outras turmas que eram SOS Pitágoras. A gente tem aí uma aula por semana e nós vamos ter aí incluídos os aulões das APs, tá? Da P1 e da P2, substituindo a aula da semana, já que na semana de prova não tem conteúdo, tá bom?
E temos também o nosso combo de aulões, então vou voltar aqui em cálculo 1 para vocês verem. Não tem tantos, mas nós temos o de 2024.1 aí bem completinho, se vocês quiserem para as ADs, né? Se vocês quiserem ver, né, esse todo. O que vai incluído lá na turma é o de 2025, já que a gente só precisa das APs, tá? E de geometria plana, nós só temos no período de 2025.1, mas temos aí, então, completinho também para vocês. E aí, para todas as matérias, quem tiver na turma SOS Tales e quiser completar ali, né, com os aulões das ADs que não vem no pacote da turma, pode fazer isso, tá? E aí, estão os valores aí direitinho para vocês também. A nossa turma de pré-cálculo para engenharia foi uma turma que eu tive alguns semestres atrás, que tinha ali uma aula por semana, explicando o conteúdo, tá? E essa aula era ao vivo. Então, nessa aula que nós temos, pode ser que tenha alguém comentando alguma coisa, perguntando algo, mas ela é para explicação do conteúdo. Todo o conteúdo está ali explicadinho, tá? Essa turma tem os valores um pouquinho diferentes, tá até com um asterístico ali também, quando tá escrito uma aula por semana, por quê? Quando eu montei essa turma para engenharia, a gente começou um pouquinho atrasado no semestre. Nós começamos ali depois que passou a AD1. Ou seja, né, de 4 meses aí que nós temos no nosso semestre, a gente acabou perdendo um. Só que a gente queria ir com a matéria completa para P1. Então, o que a gente fez? Até a P1, a gente estava vendo 2 semanas a cada aula. Então, na verdade, ali não é uma aula por semana, tá? É uma aula para 2 semanas no comecinho, mas depois que passa a P1, a gente conseguiu entrar direitinho no cronograma e tendo uma aula por semana. Então, é como se a gente tivesse meia aula por semana, porque a aula é dividida ali para os 2 assuntos, tá? Até a P1, tá bom? Por isso que os valores são um pouquinho diferentes também. Em vez de 4 mensalidades, são 3. E o valor também do curso inteiro ali no Pix, tá? É 220, nas outras turmas é 300, por conta dessa mudança aí que a gente teve, tá bom? Mas ainda assim, todo o conteúdo está sendo explicado. Ele só foi explicado de uma forma um pouco mais resumida, um pouco mais curtinha ali, para dar tempo da gente falar de tudo até a AP1. E o nosso combo de aulões segue normalmente, nós temos revisões aí para as ADs, para as APs, aí em vários semestres, e tem ali também os valores, então, de cada um. E nós temos Geometria Analítica 1, que só vai ter a turma SOS Tales, tá bom? Então, nós temos aí uma aula por semana, que é o conteúdo, tá? Essas aulas de conteúdo, elas são as mesmas aulas de Geometria Analítica de quem faz matemática na grade nova. Por quê? Porque é o mesmo conteúdo, exatamente igual, tá? Eles só mudaram a grade, então eles reorganizaram ali a forma, né, que essas matérias estavam distribuídas. Então, eu reorganizei aqui para vocês também, tá bom? Então, os aulões das APs, a gente tem alguns aulões também lá de geometria analítica, mas que serve para vocês, tá bom? Então, é tudo esquematizado ali de acordo com geometria analítica 1. A maioria, na verdade, o finalzinho da matéria que eu gravei é mais, porque são matérias que não tinha antes, então ela tá ali bem completinha para vocês e organizada de acordo com o cronograma aí de geometria analítica 1, tá bom? Então, essa aula de conteúdo, ela foi gravada também sem ser ao vivo, não tem outras pessoas participando, e vai explicando ali o conteúdo para vocês. E se vocês quiserem também aulas de exercícios, também pode ser feito, tá? Eu montei aqui com as aulas de conteúdo, mas se vocês também quiserem de exercícios, também posso pegar os exercícios que são feitos em geometria analítica de matemática da grade nova, e é só questão de ordem ali que é visto, né? Mas o conteúdo é o mesmo, então vocês podem também, se vocês quiserem, exemplos aí de exercícios sendo resolvidos, tá bom? Agora nós vamos dar uma olhadinha lá no Classroom, aonde ficam aí as nossas aulas. E as nossas aulas, elas ficam aqui, então, no Classroom, que é a sala de aula do Google, tá? Bem tranquilo de fazer uma conta, caso você ainda não tenha. Então, nós temos aqui, ó, essa daqui é a turma Pitágoras. Temos todas as semanas aqui com as nossas aulas de conteúdo, tá? Ó, e com as nossas aulas também de exercícios, tá? Tô mostrando de matemática básica, que elas são parecidas, né? Cada uma aí. Então, nós temos aqui de matemática básica, tá faltando só os aulões para eu colocar aqui ainda na plataforma. E temos aqui também a turma SOS Tales, que tem aí as aulas de conteúdo também aí pra gente, tá? Então, ó, temos aqui explicadinhas aí pelos nossos conteúdos, tá? E temos também aí a nossa turma de cálculo 1, que tá aqui, ó, pra gente. Então, as matérias, aí normalmente a parte 1 aqui é com conteúdo e a parte 2 aqui com os exercícios, tá? Algumas que eu dividi um pouquinho diferente, mas a maioria tá assim. Está faltando aqui os aulões para ficar bem completinho.
e também aqui a de geometria plana, assim que vai aparecer para vocês, tá? Então, a de geometria plana está aqui por matéria, aqui já nos títulos, e aí nós vemos também parte 1 com conteúdo, parte 2 com exercícios, tá? Ó, temos aí a nossa turma de pré-cálculo para engenharia, só para mostrar para vocês aí como exemplo, tá? Mas nós temos aí outras. Essas foram então as nossas turmas desse semestre. Se você tiver alguma dúvida ainda e quiser mandar mensagem, fique à vontade, eu estarei lá para responder aquilo que você precisar. E se tiver interesse também em participar, é só entrar em contato.